Olá, criançada, tudo bem com vocês? E estamos aqui mais uma vez na nossa aula de ciências. E então, vocês gostaram das nossas últimas aulas? Aprenderam muito mais? Então, descobriram coisas maravilhosas? E é dessa forma que a professora Érica quer trazer para vocês várias curiosidades, muitos conhecimentos novos, tá certo? Para que assim vocês possam levar para a vida inteira todo o conhecimento adquirido no nosso colégio, através da professora. Gente, a nossa aula de hoje está um pouco interessante. Aliás, está muito interessante. Por quê? Porque vamos dar continuidade no que a gente já estávamos estudando. Vocês gostaram de descobrir que o Sol é um astro luminoso? Vocês gostaram de descobrir que o sistema solar, eles são compostos por planetas, por astros, certo? E muitos outros. E aí? Agora vamos ficar um pouco mais com o nosso conteúdo de hoje. Olha só, ambientes da Terra. Terra nós sabemos que é o nosso planeta, tá certo, crianças? E os ambientes? Vocês conhecem os ambientes do planeta Terra? Vocês conhecem o ambiente no qual você mora? Que ambientes são esses? O que é que nós podemos aprender com essa aula de hoje? Então vocês acompanham comigo que eu vou falar tudo para vocês sobre o ambiente da Terra. Acompanha comigo. E então, crianças, antes de iniciar nossa aula de ciências, vamos corrigir a atividade da aula anterior. A primeira questão tem o seguinte: responda. Opção A: em qual das camadas da Terra nós vivemos? Lembrando que nós vivemos na crosta terrestre. Opção B: do que é formada a superfície terrestre? Do que é que ela é formada? Bem, lembrando nas nossa última aula, eu falei para vocês que na superfície nós encontramos água, pedra, rochas, solo, tá certo? Então, ela é formada basicamente por isso. Ela é formada de água, rochas e solo. Já na segunda questão, vamos aqui baixar um pouco para que vocês percebam a segunda questão, que diz assim: escute os passos a seguir, certo? Aqui era mais para que vocês observassem, tá certo? Com a ajuda de um adulto, colete alguns tipos de rocha em alguma praça ou parque ou jardim próximo à sua residência. Observe nas amostras coletadas as cores, a forma, o peso e o brilho, entre outros aspectos, tá certo? Faça em uma folha à parte o registro das amostras coletadas com desenhos e descreva as principais características da rocha. Então, professor, o que é característica? Se a rocha ela tem uma cor escura, se é clara, se é pequeno, é grande. Como foi o formato da pedra rocha, é a pedrinha que você encontrou no jardim. Como era o formato dela, certo? Quais as características dessa pedra, dessa rocha? D. Leve as rochas coletadas para a escola. Então, nesse caso é impossível, tá certo? Vamos descartar essa questão, essa opção aqui, tá bom? Isso só quando vocês estiverem presencial, aí nós poderemos explorar mais essa questão, tá certo? E aí o flipbook, esse aqui foi uma aula anterior, tá certo? E essas foram as atividades no qual corrigimos nesse momento. Bem, crianças, vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre o ambiente da Terra. E aí eu vou explicar o seguinte: sabemos que os seres vivos, eles nascem e se desenvolvem em um determinado lugar na Terra. E é esse o lugar que nós chamamos de ambiente, tá certo? Tem aqui uma imagem que ela pode se referir a um ambiente. Tudo que está ao nosso redor faz parte do ambiente em que vivemos. Observe um tipo de ambiente da Terra. Então, eu vou aproximar aqui mais para vocês, tá certo? Vou baixar essa imagem, levantar aqui mais um pouquinho para a gente fazer a observação devida. Olha só, o que é que nós estamos percebendo aí?
o ambiente, tá certo? E percebam que eles têm rocha, esse ambiente tem vegetação, olha só a vegetação, certo? Vegetação. Esse ambiente também tem água, tá certo? Tudo que está situado aqui, nós sabemos que ele faz parte da crosta terrestre, que é uma camada onde seres vivos ficam habituados, aliás, ficam morando, tá certo? E aí percebemos que nessa crosta, nessa superfície terrestre, nós temos rocha, solo e água. Veja só esse ambiente. E vocês acham quem é que mora nesse ambiente? Será que qualquer ser humano pode morar nesse ambiente? Quem respondeu sim, acertaram, gente. Por quê? Porque nós precisamos do ar para respirar, nós precisamos de água para nos alimentar, para beber, manter o nosso corpo firme, saudável, precisamos beber bastante água. E nesse habitat aqui, ó, existe animais que podem suprir as nossas necessidades, tá certo? Em referente à alimentação. Agora eu vou aqui subir mais um pouco a nossa página. Quem tiver com o livro é aconselhável a acompanhar com o livro de vocês, tá certo? Então essa imagem é uma fotografia da Cachoeira de Canyon 2, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. Então Goiás é um ambiente, tanto Goiás como Brasília, Minas Gerais, são regiões que tem bastante cachoeiras. E olha só, como eu falei antes, as plantas, o ar, a água e o solo estão no ambiente. Então, o ar que os seres humanos e outros animais respiram faz parte da atmosfera, ok, criança? A água, sem a qual não poderíamos viver, como eu falei para vocês, faz parte da hidrosfera. Então, no nosso planeta existem essas camadas: a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera, tá certo? São camadas importantíssimas para a nossa sobrevivência, gente. Próximo. Agora na página 21. Na natureza podemos encontrar ambientes terrestres e ambientes aquáticos. Então vamos observar alguns deles aqui, tá certo? E vamos diferenciar esses ambientes um do outro. Olha só. Temos aqui ambientes terrestres, que seria o que, professora? A fotografia, tá certo? Da Mata Atlântica em Cascavel, no Paraná. Olha que legal. Já nessa segunda foto aqui, eu percebo que aí tem um ambiente aquático. De onde é essa fotografia? Essa fotografia é de Igarapé, no Rio Parnaíba, em Ilha de Trindade, Piauí. Fica situado na região Nordeste, viu, crianças? Próximo. Eu tenho uma outra fotografia em ambiente terrestre. Percebam que esses lados à esquerda são fotografias em ambientes terrestres, tá certo? Eu tenho aí um campo nativo dos Pampas. Que é Pampa, professora? Onde é que fica isso? Fica situado no Rio Grande do Sul, certo? Pampas Gaúchos, já diz logo, Pampas Gaúcho, no sul. Em São Borja, no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em 2017, tá certo, criança? Do outro lado, no ambiente aquático, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó, fotografia subaquática nas piscinas naturais. Ai, que lindo, gente, que coisa maravilhosa. De Itaipu de Fora, na Península de Maraú, Bahia. Também mais uma foto retirada na região Nordeste, gente. Próxima imagem, nós temos aqui, olha que chapada linda. Quando eu vejo esse paredão, eu já identifico logo que eu sei que aí é uma chapada dos Guimarães, tá certo? Temos também a chapada de Diamantina, mas aqui não tá localizado nessas imagens.
E aí são fotografia de Chapada, tá certo? Aonde fica, professora? Fica no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Cuiabá, Mato Grosso. Como eu havia falado para vocês, né? Nessa região do Mato Grosso, Brasília, Goiás, Minas Gerais, são locais que contêm bastante umas rochas elevadas, né? Que mais à frente vamos estudar esse tipo de ambiente, esse tipo de rocha, aliás, esse tipo de vegetação também vamos estudar, mas aqui é para a gente ficar sabendo um pouco o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Já nessa fotografia à direita, aqui, nós temos aqui, que linda lagoa, hein, gente? Fotografia da Lagoa Dom Helvécio, no Parque Estadual do Rio Doce, certo? Em Minas Gerais. Olha, eu falei para vocês, Minas Gerais tem um lugar lindíssimo, gente. Então, percebemos aqui 3 imagens em superfície aquática. Já nessa fotografia aqui do lado direito, percebemos que tem uma lagoa e toda lagoa ela tem um nome, gente. Essa lagoa aí é a Lagoa Dom Helvécio, tá certo? Professora Érica, e onde fica situada essa lagoa? Bem, criança, aqui embaixo tem o nome, tá bom? Ela fica situada no Parque Estadual do Rio Doce, certo? Aonde, professora? Em Malhéria, Minas Gerais. Olha que lindo, tá certo, criança? Então, são esses os ambientes terrestres e aquáticos. E aí, pena que, por ação do homem, tá certo? Eles estão sempre modificando as paisagens, tá certo? Ele modifica tudo, modifica os ambientes, para que assim possa construir prédios, casas, indústrias. E muitas vezes, tá certo? Essas casas, ela fica tomando um pouco da natureza, tá certo? Mas isso já é um processo da nossa civilização, um processo da humanidade, tá certo? Até porque eles precisam muitas vezes destruir uma passagem, certo? Que vai cortar uma floresta dessa para ter acesso a chegar a uma outra cidade. Então, às vezes, junta o útil ao agradável. Embora a natureza sofra um pouco, certo? Mas é para melhor servir a humanidade. Eu vou dizer também, quando modificações são feitas sem tomar certos cuidados, pode-se pôr em perigo o equilíbrio da natureza, como eu havia falado, né? E muitas vezes, crianças, o homem em si, ele modificam, tá certo? A natureza. E às vezes eles não tomam certos cuidados. Por quê, professora? Porque isso pode pôr em risco o equilíbrio da natureza. Porque vão morrer diversas plantas e animais e o solo ele vai se desgastar. Então tem que ter muito cuidado. O homem precisa, quando ele está tirando o espaço da natureza, né, para construir estrada, eles deveriam pensar um pouco no habitat. Será que isso não vai prejudicar o equilíbrio da natureza? Certo, criança? Então, é dessa forma que acontece, tá certo? As modificações feitas pelo homem. Agora, criança, vamos à atividade de vocês, que fica na página 22, tá bom? Que diz o seguinte: observe a ilustração e responda. Responda as questões. Olha aqui, vamos observar a ilustração. Eu estou vendo que essa ilustração é num parque de diversões, correto? Não, professora. Essa ilustração é no jardim zoológico. Olha só o elefante. E os visitantes olhando o animal. Aí a pergunta é o seguinte: esse ambiente é terrestre ou aquático? Para ser aquático, vocês sabem que tem que ter água no meio desse ambiente aí, dessa foto. Não estou vendo nenhuma água. Então, logo eu sei que esse ambiente ele é terrestre. Questão B. Quais seres vivos são observados nesse ambiente? Eu estou vendo pessoas, certo? E eu estou vendo o animal, que também é um ser vivo, ok? Vamos à segunda questão. Em dupla, nesse caso, a dupla vai você e outro adulto formar a dupla, tá certo? Na casa de vocês.
Comparem as duas imagens do mesmo lugar em épocas diferentes e discutam as questões. Você vai discutir com algum adulto que está do seu lado. Olha só a figura da direita. Olha só, a imagem da esquerda é a figura A. E a imagem da direita é a figura B. Na imagem A, eu estou percebendo que foi uma imagem retirada da casa do Jorge em 1980. Olha que nós estamos analisando essa imagem e está tudo natural. Tudo bem reservado, a natureza está bem presente nesta imagem, tá certo? Animais, temos aqui vacas, pássaro, uma vegetação ampla, um rio ainda muito limpo, uma estrada de barro ainda não foi nada modificada. A única modificação feita pelo homem foi a casa do morador, que é o Jorge, e a cerquinha. Já na figura B, olha só a diferença. Aonde corria o rio, eles fizeram um canal para a passagem desse rio, certo? Todo acimentado. Estamos observando que aonde estavam os animais pastando na figura A, agora nós observamos construções de prédios. Já do lado direito da casa do Jorge, temos mais construções e a estrada já não é de barro. Olha só como é feita a estrada. Já está toda asfaltada, ok, criança? E a figura A e B, a gente vai observando as diferenças e vamos respondendo as opções embaixo. Opção A. Que modificações vocês percebem no ambiente que se encontra a casa do Jorge? Tem várias modificações, né, crianças? Opção B. Após as modificações, a quantidade de animais e plantas nesse lugar aumentou ou diminuiu? Vixe, eu acho que diminuiu. E vocês, crianças? Opção C. Por que vocês acham que o ser humano modificou esse ambiente? Eu acho que é porque ele via a necessidade de mudanças. Ele via a necessidade dessa mudança de vida para melhor. E aí, vocês acham que foi mudança para melhor ou não? Questão 3. Cole uma figura ou desenhe uma cena que represente, ambiente terrestre e ambiente aquático, certo? E escreva o nome desse local. Se for um parque, aí vocês vão colocar. Se for um aquário, aí vocês vão colocar o nome desse local. Ok, criança? E a quarta questão. Que tal conhecer um pouco mais a história da cidade em que você mora? A história não está só em fotos, livros e carta. Ela também está no ambiente. Então, converse com um familiar, vizinho ou amigo, adulto ou idoso, e peça a ele que descreva o ambiente da cidade onde você vive, que tenha sido muito transformada ao longo do tempo. Gente, eu vou dizer por mim, a minha rua mudou demais. A minha rua, no tempo que a professora Érica era criança até agora, mudou bastante. B. Escreva sobre uma conversa ou faça desenho mostrando essas transformações, certo? Se você não souber escrever, você pode fazer um desenho, tá certo? Em classe, discuta. Essa questão C, gente, é um pouco relativa porque nós estamos em casa, distanciados, certo? E suspenso das atividades escolares. Então, vocês vão fazer em casa e vai discutir com alguém que está do seu lado, tá certo? As mudanças foram boas e quais foram as ruins para o ambiente que os seres humanos, incluindo o ser humano, certo? Todos os seres vivos, certo? Você vai discutir com o adulto essa questão C, onde ele fala que essas mudanças foram boas ou foram ruins para o ambiente, para os seres vivos. Ok, criança? Então, crianças, vocês gostaram da nossa aula do livro? Agora, para ampliar mais esse conhecimento, eu vou mostrar um vídeo pequeno para vocês, onde mostra detalhe de cada camada da nossa querida Terra, certo? Do nosso planeta maravilhoso. E aí, essas camadas eu vou lembrando a vocês que são
a atmosfera, a litosfera e a hidrosferas. Então assistam agora um pequeno vídeo e depois fique comigo. Hoje aprenderemos as camadas da Terra. A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes, a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo. Quanto mais profundidade, maior a temperatura. Você quer saber mais sobre elas? Não perca o próximo vídeo! Uau, que legal! Vocês gostaram do vídeo? Percebam como foi interessante descobrir tudo isso do nosso planeta? E agora vocês vão continuar com a nossa aula respondendo a atividade de vocês, tá certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de ciências de hoje e que vocês tenham compreendido que nós temos ambientes e esse ambiente determina muito os seres vivos. Aprendemos que temos o ambiente aquático e o ambiente terrestre, tá certo? E podemos assim perceber as mudanças que ocorreram durante vidas passadas, durante anos passados e agora nesse momento que nós estamos vivendo. Eu me lembro muito bem que quando eu era criança, a minha rua não tinha asfalto, era um calçamento ruim, muito ruim para andar de bicicleta. E quando a gente caía na bicicleta, pensa que saía ralando tudo, arranhando perna, pé, era horrível. Hoje temos o asfalto, mas em compensação tem uns carros que saem disparado em alta velocidade nessas ruas. Então, crianças, e é dessa forma que vocês vão conhecendo mais um pouco da história. Ciência acaba sendo história também, porque a gente acaba descobrindo o antes e o depois, que é muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A professora Érica vai ficando por aqui, mas não esqueçam de realizar a atividade de vocês, tá certo? Tirou a foto e mostre para as professoras Ana Paula e a professora Érica.
E eu vou ficando por aqui com muita saudade de vocês, hein? E eu deixo um beijo bem grande e um abraço forte. Até a próxima!